Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que hoje você já tenha começado esse dia de forma muito abençoada mesmo, já na presença de Deus, que você já tenha lido o capítulo, já tenha feito as suas orações, para poder entrar aqui neste capítulo que, ai Senhor, Romanos é um pouquinho complicado para a gente falar, mas é um livro que nos edifica muito, que nos ensina muito e a gente só tem a aprender. Então eu espero que você já tenha lido o capítulo. Se não leu, o que eu falo, meninas? Para tudo, volta para o capítulo, porque esse capítulo, esse não, meninas, todos os capítulos de Romanos, todos os estudos de Romanos, é primordial que você leia primeiro o capítulo, porque mesmo lendo, é bom que dê uma segunda, uma terceira, quem sabe uma quarta lida, para poder ficar um pouquinho mais claro. Mas a gente agora, hoje, o nosso capítulo, né, no caso aqui, é o capítulo 3. E a gente vê ali que Paulo, aqui no capítulo 3, ele vai fazer uma transição. Porque no capítulo 1 e 2 ele estava falando muito ali sobre o pecado. Então agora ele vai transicionar desse tema para o tema da justificação pela fé. Aqui no capítulo 3 ele ainda vai falar um pouquinho sobre o pecado e ele vai dar umas pinceladas sobre a justificação pela fé, mas ele vai falar profundamente sobre esse assunto, né, justificação pela fé, nos próximos capítulos. Então aqui mais ou menos como se fosse uma introdução ao tema. Então ele volta a falar um pouquinho sobre o pecado, que era o tema principal ali dos 2 primeiros capítulos, mas o foco já começa a mudar, né? Como eu falei, ele vai transicionar para o que é o assunto principal aqui no livro de Romanos, que é a nossa justificação pela fé, que é através da fé que somos justificados. Mas vamos aqui para a Bíblia, porque aqui no comecinho, nos versículos, meninas, olha, eu falo que eu mudo, eu leio uma coisa, eu tava lá em Deuteronômio, sei lá onde eu tava. A gente tá em Romanos, né? Então volta para Romanos, porque... E aqui em Romanos eu ainda tô no capítulo 6. O capítulo 6 é daqui a alguns dias. Vamos voltar aqui pro meu capítulo, deixa eu me encontrar aqui, que acabei ficando perdida na Bíblia onde ela estava aberta. Então a gente vê aqui no comecinho do capítulo 3, vamos para a Bíblia que fica mais fácil quando a gente vai para a Bíblia, né? Qual, pois, é a vantagem do judeu ou qual é a utilidade da circuncisão? Muitas, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E eu até coloquei aqui uma anotaçãozinha que o judeu é o povo escolhido, né? E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer-se a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, pois todo homem assim é, como está escrito. Para seres justificado nas tuas palavras, venhas a vencer quando fores julgados. Mas a nossa injustiça traz lume à injustiça de Deus. Que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. Porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmaram que o que fazemos, pratiquemos males que venham bens. Meninas, esses óculos não estão funcionando muito bem para mim não, né? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação deste é justa. Então Paulo está falando aqui, tem alguma vantagem de ser judeu? Sim, tem vantagem, porque vocês foram o povo escolhido. Vocês têm a lei para te dar a direção. Então essa é a vantagem que Paulo está falando, de ser judeu. Não que houvesse outras vantagens além dessa, mas por serem judeus, eles tinham a vantagem da lei. A lei já demonstrava para eles o que podia e o que não poderia ser feito. Então, por exemplo, se não tivesse a lei e um judeu adulterasse, ele podia até falar que eu não sabia, ninguém nunca me falou que não podia adulterar,
Mas na lei, Deuteronômio 5:6, 5:6 não, 5:18. Deuteronômio 5:18 diz: não adulterarás. Então todo judeu ele já tinha esse conhecimento. Eu não posso adulterar porque a lei está me dizendo isso. Então essa era a vontade, a vantagem de ser judeu. Eles tinham responsabilidades e eles tinham conhecimento da lei que ajudava, né? Eu não posso fazer isso, eu posso fazer isso aqui não dá porque a lei diz que não. Então essa era a única vantagem de ser judeus. E o que o Paulo está tentando dizer aqui, que tanto judeus, a gente vai ver agora no versículo 9, tanto judeus quanto gentios, não, eles se igualam, nós estamos iguais, nós estamos em pé de igualdade com os judeus. Não é porque nós aqui no grupo não temos heranças judaicas, sangue judaicos, que nós estamos em desvantagem. Não, porque a lei, mesmo que nós não a conheçamos, nós temos, vamos ser justificados pela fé, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então aqui no versículo 9 diz que vai parecer que é um contraste, um contraste. Parece que, peraí, Paulo acabou de falar ali que tinha vantagem de ser judeu, e agora aqui no versículo 9 pergunta: que se conclui? Temos nós vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto os gregos, estão debaixo do pecado. Então não tem vantagem de ser judeu nesse sentido. Tem vantagem porque eles já tinham um embasamento, eles já tinham um guia, né, que guiavam a eles. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Mas diante da justiça de Deus não tem vantagem nenhuma, porque nós todos seremos julgados igualmente, judeu ou não judeu, se conhecia a lei ou não. Então essa vantagem ela não existe, ela existe no sentido da responsabilidade e do conhecimento da lei, que dava uma predisposição, vamos colocar assim, para se saber o que era certo e o que era errado. Mas diante da justiça de Deus, todos nós seremos julgados igualmente. Não vai ser pelo nosso conhecimento, mas sim pelo que vamos fazer, porque é isso que Paulo está fazendo aqui, não tem essa vantagem. Então fica parecendo que ele disse uma coisa, depois ele disse outra, mas não está contradizendo não. Ele está explicando exatamente vantagem porque você já tinha conhecimento da lei, mas diante da justiça de Deus, a lei ela não vai te servir para nada. Não vai adiantar você só falar, eu conheço, mas se você não aplicou, o que adianta? E aí a gente vai aqui para o versículo 10, porque dos versículos 10 para frente, Paulo vai falar uma coisa, ele vai falar aqui agora sobre o pecado. Olha só como que ele vai falar. Para justificar, primeiro, para justificar o que ele acabou de falar aqui no versículo 9 sobre pecado, Paulo ele não vai buscar conhecimentos na filosofia, na psicologia, na sociologia. Paulo não vai buscar conhecimento em nenhuma ciência, em nada disso, porque nem psicologia, nem a filosofia, a antropologia, nada disso tem embasamento para justificar, para explicar tanto o pecado quanto a justificação. Porque onde que Paulo vai buscar esse conhecimento? Paulo vai buscar esse conhecimento na própria palavra, que é a palavra de Deus. Então somente Deus tem o poder para poder explicar o que é pecado e o que é justiça, porque é o próprio Deus falando. Então não adianta querer buscar, não, mas a filosofia fala assim, a psicologia me explica assim. Não interessa. Paulo não busca em nenhuma outra ciência, não busca essa informação em nenhuma outra ciência. Ele busca diretamente da fonte, que é a palavra de Deus, a única fonte capaz de explicar se somos justificados ou não, o que o pecado faz conosco, por que nós temos que levar a nossa vida em retidão. Então não adianta a gente querer, porque às vezes a gente quer buscar desculpinha, né? Mas é isso, mas é aquilo. Não importa, não adianta a gente querer buscar desculpa. A única fonte realmente capaz de nos fazer trilhar o caminho certo
é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é representada por isso aqui, meninas, a Bíblia, que é a palavra vinda direta do coração de Deus. Então, Paulo, gente, se Paulo, que era muito mais, eu vou me comparar a Paulo, né? Eu não tenho nem como me comparar a ele, que sabia muito mais, que buscava muito mais a Deus, orava muito mais, passava tempo não só de oração, de busca da leitura, era uma pessoa realmente aplicada a Deus, que tinha uma conexão única com Deus, tinha um relacionamento de intimidade tão grande com Deus. Se Paulo, que era Paulo, busca todas essas respostas na palavra de Deus, então por que a gente às vezes quer achar respostas em outros meios, em outros fins? Para justificar os nossos próprios pecados, né? Para ficar mais fácil, ficar mais bonitinho. Ah, não, mas olha, hoje em dia não tá mais isso não. Meninas, a Bíblia ela não muda, ela é atemporal. Os princípios básicos dela não mudaram nesses últimos 2000 anos, não vai mudar se a gente ainda ficar aqui na Terra por mais 2000 anos. Eu não acredito, porque eu acho que a gente tá chegando bem perto da nossa ida. Mas se ficarmos, ela não mudará. Ela continuará sendo fiel ao que está escrito aqui, que é a própria palavra de Deus. Então, Paulo, o que ele vai falar nos próximos versículos são referências bíblicas que ele vai buscar em Salmos, ele vai buscar em Isaías, ele vai buscar em outras passagens da Bíblia. Então, vamos só falar um pouquinho aqui. Ele vai dizer aqui no verso 10, como está escrito, fazendo o quê? Referência à lei, fazendo referência aos manuscritos, à palavra de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Aí ele vai falar, né, vai dar mais alguns exemplos. Então o que ele está falando? Gente, não adianta vocês acharem que vocês não têm pecado. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram, todos entraram por um caminho, já nasceram pecaminosos. E por mais que seja uma pessoa boa, ainda assim é pecador. Não tem como. E às vezes a gente pode falar assim, mas eu não sou tão pecador assim, não. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não isso, eu não aquilo. Gente, não tem. Somos sim. Eu sou pecadora, você é pecadora. Se você achava que você não era, desculpa, eu vou ter que, em inglês falar, I'm gonna have to break the news to you. Eu vou ter que trazer essa notícia pra você. É sim, eu sou, você é, nós somos pecadoras e não tem como a nossa natureza, a gente vai falar sobre isso, não quero dar spoiler, mas acho que é no capítulo 5 que vai falar sobre isso, 5 ou 7, não tô lembrando, sobre Adão, mas espera lá, nós já nascemos pecadoras, não somos justas, nos afastamos de Deus, a gente já tem uma tendência a querer as coisas que não são de Deus, a encontrar mais prazer em coisas que não vêm de Deus, nós já temos essa tendência e não somos justos. Não somos justas, não somos. Por mais que eu não faça nenhuma coisa, claro que há pessoas que elas extrapolam, fazem coisas que às vezes a gente até se pergunta, né? Meu Deus, como é que pode, como que consegue? Mas ainda assim, eu e você, não há justiça na gente. Gente, não há. E se a gente parar para pensar se na pessoa mais justa do mundo, a pessoa mais santa do mundo, ainda assim ela é pecadora. Por isso que nós, né, eu vou falar assim nós os evangélicos, a gente não dá, nós nos intitulamos, né, nós somos santos, que a Bíblia fala que o povo de Deus, o povo santo, somos chamados, separados, a palavra, eu já falei sobre isso. A palavra santo significa ser separado, para andarmos em santidade, mas vamos pecar todos os dias, por isso que nós, falando aqui do meu nicho, que é o nicho evangélico, não acreditamos, não chamamos ninguém de santo, porque a própria palavra condena isso. Ela diz que não há santo, que não há justo. Então, como que eu vou chamar um outro ser humano? Só teve um justo. Só teve um que não pecou, que foi Jesus. Além dele, ninguém mais. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas se a gente parar para pensar no ser humano mais puro, mais justo, ainda assim não é. E na Bíblia a gente tem um exemplo, né? Eu acho que vocês que estão novas aqui, que alguns falaram que nunca nem leram nenhum capítulo da Bíblia, mas tem um livro chamado Jó, que tem uma história muito bonita.
Jó, segundo o próprio Deus, Deus fala lá no livro de Jó que não havia ninguém semelhante a Jó, de tão bom que Jó era. Mas no finalzinho ali de Jó, lá no capítulo 42, quando Jó chega diante de Deus, a glória de Deus ela é tão forte que Jó reconhece e fala: eu me arrependo dos meus pecados, eu sou um pecador. E olha que o próprio Deus havia falado que não havia nenhum semelhante a ele. Tão bom era Jó, mas quando Jó chega diante de Deus, o que ele faz? Ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece que ele era um pecador, e ele ainda fala que ele abominava, que ele era pó, e que ele era pó e cinzas, porque a glória de Deus, quando ele chega diante do Deus que é perfeito, ele descobre que ele é mais do que imperfeito, mais do que pecador. Então se Deus fala isso de Jó, imagina, eu fico pensando o que Deus não fala de mim, né? O que Deus não fala de mim, meninas? Então, é mais ou menos isso aqui que Paulo está buscando na palavra, essas referências, para falar que não é justo. E agora a gente vai pular lá pro versículo 20, porque dando ainda ênfase a tudo isso que eu falei, né? Que ele diz que, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei que foi dada aos judeus, ela era simplesmente para evidenciar o pecado. Não justifica. Não, nós não seremos justificados pela lei. A lei, ela não justifica. Não há como. Ela evidencia, ela mostra mais os nossos pecados. Eu sei que, e eu não estou falando lá dos 10 mandamentos não, porque nós estamos debaixo da nova aliança. Mas se eu sei que uma coisa é errada, eu não devo fazer. E a nossa natureza humana, a gente já tem essa capacidade, independente da própria palavra. Claro que a palavra ela só vai evidenciar os nossos pecados, mas nós temos a capacidade de sabermos, né, de distinguirmos o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, e não nos vangloriarmos como somos quando fazemos coisas boas, que é isso que ele está falando aqui. Não tem lei não, filho, não adianta que você não será justificado por ela, pelas obras da lei. Vou ler um pedacinho aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então agora ele para aqui de falar do pecado e ele vai começar a falar o motivo pelo qual nós somos justificados, que é através da redenção em Cristo. Porque foi através da morte e ressurreição de Cristo que nós somos justificados dos nossos pecados. Jesus, ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado, e ele também, ele é aquele que nos justifica diante de Deus. Então ele foi o que carregou o nosso pecado e ele é o justificador. Então não há mérito em mim, não há nada, absolutamente nada que eu faça ou venha fazer para que eu mereça ser justificada. Não, é simplesmente através da redenção que me é dada através do ato de Jesus. Eu só sou justificada pela minha fé nele, porque primeiro ele morre e depois ele ressuscita. Gente, eu não consigo falar, toda vez que eu vou falar essa palavra, ele ressuscita. Ele ressuscita. Então não há mérito meu, você não tem mérito, não tem. Hoje eu tô aqui trazendo más notícias, né? Por mais que nós pensamos que somos pessoas boas, que fazemos o bem, né? Damos esmola, cuidamos uns dos outros, né? Alguém que tá doente, eu vou lá, eu faço uma sopa, eu vou lá, limpo a casa, eu faço alguma coisa muito boa. Ainda assim, isso não me leva para Deus, não me leva. Eu tenho uma amiga muito querida, que eu amo muito, ela tá aqui no Gemini, e ela falou assim pra mim, mas o que importa são as obras, o que importa é fazer coisa boa. Tem pessoas que são tão boas que elas vão direto pro céu. Desculpa, não é o bem que você fez. Claro que a gente
tem que fazer. Tiago vai falar muito sobre isso, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Claro que a gente tem que fazer. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós temos intimidade com Ele, mais a gente tem um entendimento. Primeiro que pecador nós somos, assim como Jó. Quando Jó chega diante da glória de Deus, ele falou, eu sou muito pecador. Então, intimidade com Deus, ela nos revela pecados que às vezes parecem tão imperceptíveis, que antes da nossa intimidade com Deus, a gente nem tinha noção deles. Mas na medida que vamos caminhando com Deus e conhecendo Ele mais, a gente vai vendo quão pecadores somos. E outra coisa, a gente vai entender que não importa o que nós fizermos, não importa. E temos que fazer. Não estou dizendo aqui, não precisa fazer... Não precisa fazer boas obras, não precisa lá fazer a sopa para quem está doente, não precisa ajudar, não estou dizendo isso. Temos que fazer, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, entendemos que somos pecadores, mas entendemos também que temos que ser mais e mais a imagem e semelhança dele. Temos que fazer aquilo que ele faria. Então uma coisa não justifica a outra. Apesar de que as coisas boas não é que vai nos justificar. Não é as nossas boas ações que nos dá acesso ao Pai, que nos dá acesso ao destino final, que é a glória que eu sempre falo. Não é. Mas também não nos dá o direito de não fazermos. Temos que fazer todas essas coisas boas, mas o que nos dá acesso é a nossa justificação, que vem pela fé, através do nosso justificador, que é Cristo Jesus. Que é o que ele diz, sendo justificados gratuitamente, a gente não precisa fazer nada, é dom de Deus, é uma graça imerecida, é imerecido, porque eu não merecia, você não merecia, nós somos pecadoras, mas Jesus saiu lá da sua divindade, né? Veio como homem e morreu por mim e por você, para que nós fôssemos justificadas gratuitamente, pagou o preço que era meu e era seu. Eu é que tinha que pagar, você que tinha que pagar, mas ele pagou. E é através dele que somos justificados. Então, somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância, deixando impunes aos pecados anteriormente cometidos. Então, meninas, a gente já viu, nós já falamos sobre isso, que só há remissão de pecado mediante ao derramamento de sangue. Tem que ver, lembra que nós falamos que no Velho Testamento era necessário que se matasse um animal, um cordeiro, né, puro, para que o sangue dele fosse derramado, para que o pecado do povo fosse limpo. E aí, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, lembra João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, derrama o seu sangue, aí é que os nossos pecados que nós cometemos são justificados, não pelas minhas obras, não pelas suas obras, mas simplesmente pelo sangue do Cordeiro, que ainda tem um quezinho aí. A gente tem que crer nele. Somos justificados pelo sangue dele mediante a fé. Porque ele derramou, ele justificou o meu pecado, mas e se eu não creio? E se eu não tenho ele como meu Senhor e Salvador? Eu tenho que tê-lo, porque é a fé que me justifica mediante ele. E aí a gente vai terminar, vamos concluir agora, vamos concluir de verdade. No versículo 28, concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obra da lei. Então, anulamos, pois, a lei? De maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, o homem, ele é justificado pela fé, nada mais. Aí a gente vai anular a lei? Mas eu creio em Cristo e eu posso fazer tudo. Não. Pelo contrário, nós confirmamos a lei, nós confirmamos aquilo que está escrito. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, mediante a nossa fé, mas não deixamos de cumprir a lei. Hoje, aqui no capítulo 3, foi apenas um resuminho do que é o restante aqui de Romanos. Agora nós vamos entrar mais a fundo nessa questão da justificação
pela fé, somos justificados em Deus pela fé, e a gente vai ver mais a fundo agora, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5. Mas eu espero que você realmente possa estar com seu coração aberto para ouvir de Deus e seja confrontada, sabe? Não se sinta, eu quero, não quero, isso aqui tá me confrontando. Não, gente, se a palavra ela não confronta a gente, então não está surtindo efeito. Tem que confrontar, a gente tem que parar, ponderar. Eu me julgo uma pessoa muito boa. Eu já escutei isso. Não, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou isso. Gente, se a gente se acha bom, tá alguma coisa errada. Porque por mais que não somos tão ruins quanto outras, ainda assim estamos tão longe, mas tão longe do que deveríamos ser. Não somos bons. É isso que a gente viu aqui em Romanos. Não há um justo sequer. Eu não sou, você não é. Então que nós possamos buscar a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Somos justificados pela fé mediante Cristo, que derramou o seu sangue. Mas hoje a minha oração é para que você realmente abra os seus olhos, o seu entendimento e peça que o Espírito Santo te revele. Senhor, o que eu tenho feito? Eu tenho achado que eu sou justificado pelas minhas obras? Que as minhas obras elas bastam? A minha bondade para com o outro, ela é o suficiente? Senhor, mostra-me o que eu preciso fazer. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus se revelará. O Espírito Santo, ele não condena, porque a gente vai ver que não há condenação para aquele que está em Cristo, mas ele nos convence do nosso pecado. E se somos convencidos dos nossos pecados, nós temos que mudar a nossa rotinha, mudar a rota, pegar a nossa cruz e tentarmos todos os dias, seguirmos a Jesus e sermos como Ele, porque Ele é o nosso espelho, o nosso exemplo maior. Então, infelizmente, desculpa ser Romanos, eu acho que Romanos confronta demais, me confronta e eu espero que te confronte. Então, se você está sendo confrontada, aleluias, parabéns, é isso mesmo que tem que ser, nós temos que ser confrontados. Mas não basta apenas sermos confrontadas e não agirmos, que hoje eu e você possamos deixar que essa palavra ela entre, ela penetre no nosso coração, ela germine, ela cresça e floresça no aspecto para que nós possamos agir, mudar a nossa rota e mudar o nosso caminho e sermos mais parecida com Jesus. Amém? A gente se vê amanhã aqui em Romanos 4. Deus abençoe o seu dia, tenha um dia próspero, frutífero e ande no caminho da justiça de Deus, não na nossa, porque nós não somos justificados pelos nossos atos, mas sim pelo justo juiz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe.